pode utilizar como fonte de calor para as nossas aves? Óbvio, claramente, né? Pelo amor de Deus, me veio na cabeça, mas sei lá, minha responsabilidade de falar, você não vai utilizar fogo, né? Não vai acender uma vela, você não vai fazer uma lareira, você não vai usar o fogo em hipótese nenhuma, aqueles aquecedores, né, de labareda, pelo amor de Deus. Não utilizem fontes de calor com fogo. Muito óbvio do motivo do porquê. Que mais que eu não recomendo? Não recomendo utilizar lâmpada incandescente. Essas lâmpadas incandescentes que esquentam pra caramba, esquenta mesmo. Não recomendo a gente utilizar. Por quê? Vai ficar uma luz na cara do teu bicho, na cara da tua ave, e isso vai prejudicar o fotoperíodo. Ela não vai conseguir diferenciar o que é dia do que é noite, ela vai ficar dormindo, não vai conseguir dormir, né? Vai ficar com a luz na cara a noite inteira, vai ficar quente, mas vai ficar acordada, vai ficar exausta e a gente vai ter prejuízos vinculados ao sono. Então não é legal utilizar a lâmpada incandescente. Não é legal utilizar aqueles aquecedores elétricos que também emitem luz. Tem um aquecedor elétrico que ele emite uma luz bastante forte até. Esse aquecedor elétrico que emite luz vai bagunçar, mais uma vez, o fotoperíodo da sua ave, não é isso que a gente quer. Os aquecedores que a gente pode utilizar, né? Na verdade, os que estão ali meio no meio termo, assim, a gente pode utilizar, não é o mais indicado, mas a gente pode utilizar. A gente pode utilizar as bolsinhas de semente. Aquelas bolsinhas de semente que a gente esquenta no micro-ondas. É como se fosse uma bolsinha de água quente, mas não é uma bolsinha de água quente. A gente não quer água perto da nossa ave de maneira nenhuma. Mas as bolsinhas de semente é bolsinha para cólica de neném, sabe? Essas bolsinhas relaxantes, a gente consegue utilizar, mas ela não é 100% eficaz, porque uma hora ela vai perder temperatura. Se você aquecer ela, sei lá, 9 horas da noite, vai dar 9h20, 9h30, já não tem mais calor ali. Então ela é de um tempo muito curto. Outra coisa que a gente pode utilizar, e até trouxe o meu aqui para mostrar para vocês, mas ele não é 100% indicado, são os tapetinhos térmicos. O tapetinho térmico, ele é muito utilizado na medicina de réptil. Ele é esse tapetinho aqui, ó. Liga na tomada. E ele vai esquentar. O que acontece? Isso aqui esquenta. Se a gente coloca a mão, né, uma pequena distância assim dele, ele até emite um pouquinho de calor. Mas a intenção dele é de ter um calor mais por contato. Eu tenho esse tapetinho térmico porque eu usei já muito com paciente, ainda uso com alguns pacientes. E eu comprei esse tapetinho térmico mais pensando nos meus pacientes do que nas minhas aves. Mas eu já usei esse tapetinho térmico do lado de fora da gaiola, ligado. E aí as aves poderiam se aproximar para se esquentar. Tá? Não é a melhor maneira da gente aquecer a nossa ave. Essa é uma fonte de calor que ela não é muito eficaz. Mas para quem tem réptil em casa, quer numa emergência aí, aquecer a ave, sei lá, tem um tapetinho, dá pra gente utilizar, mas não é a melhor fonte de calor para ser utilizada para as aves. Quais fontes de calor, então, que a gente pode utilizar, né? Que são, de fato, mais eficazes, que vão realmente manter o ar um pouquinho mais aquecido. A gente tem, de um alcance menor, os bulbos de cerâmica, que ela é tipo uma lâmpada, e aí você rosqueia lá, liga, e ela não emite luz, ela emite bastante calor. Cuidado para não manter a lâmpada de cerâmica, o bulbo, muito perto da sua ave, tá? Porque é realmente bastante quente. Então, coloque, obviamente, fora da gaiola e coloca a mão por dentro da gaiola, vai sentindo ali se tá muito quente, se não tá muito quente, se dá para afastar, se dá para aproximar um pouquinho mais para você ter esse gradiente de temperatura. O que é um gradiente de temperatura? É quando a gente tem perto do bulbo, por exemplo, um lugar muito quente e conforme a sol vai andando um pouquinho pro lado, ela vai tendo uma temperatura menos quente. Esse gradiente de temperatura permite com que a sua ave escolha, poxa, eu quero ficar um pouquinho mais perto daqui, quero ficar menos perto. Então esse gradiente ele é interessante. Existem alguns protetores dessa lâmpada de cerâmica, que é como se fosse uma mini gaiolinha, que você coloca a lâmpada ali dentro e essa mini gaiolinha vai dentro da gaiola, e aí a gente consegue ter um alcance maior dessa lâmpada de cerâmica. Eu, honestamente, prefiro do lado de fora da gaiola. Que mais que a gente pode usar? A gente pode utilizar o aquecedor elétrico que não emite luz, que o meu tá aqui. Esse aquecedorzinho elétrico aqui. Liga na tomada e vida que segue. E ele não emite luz, ele tem 2 variações de temperatura. O ruim é que ele faz barulho. Óbvio que a gente tem diversas marcas, diversas potências, diversas qualidades também desse aquecedorzinho elétrico. Então, deem uma pesquisada aí na hora de adquirir o de vocês. E, na minha opinião, o melhor de todos, porém com um custo um pouquinho mais elevado, é o aquecedor de ambiente a óleo. E aí você liga na tomada e ele aquece. Ele não faz barulho também. Geralmente eles têm um termostato vinculados a ele. O que é um termostato? Quando ele atinge tal temperatura, ele desarma
e quando ele percebe que o ambiente esfriou, ele rearma novamente, sozinho.